Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar como é que eu relaciono a unidade de massa atômica com a massa em gramas de uma substância. Vamos pensar então que a gente sempre, um título da nossa aula, né? Relacionando unidade de massa atômica com a unidade de massa grama. A gente sempre tem que lembrar que a gente vive no mundo macroscópico, né? Daquilo que a gente consegue tocar, medir. E o nosso objeto de estudo errei. A gente vive então no mundo macroscópico, né? Daquilo que a gente consegue ver, tocar. E o nosso objeto de estudo, que são os átomos, estão lá no mundo microscópico. Ou seja, essa quantidade, o tamanho dos átomos é muito pequeno. Então, o que foi feito para que eu possa relacionar algo do mundo microscópico com algo do mundo macroscópico? Todas as vezes, então, que eu tiver um único átomo, isso daqui está relacionado ao mundo microscópico. Para eu trazer a ideia do que eu tenho lá de um único átomo para o mundo macroscópico, eu vou precisar usar o que a gente chama de constante de Avogadro. Nossa, professora, mas que constante de Avogadro é essa? Percebam que vocês vão ouvir falar muito a respeito desse número. A constante de Avogadro é aquela constante 6,02 vezes 10 a 23. Eu vou escrever entidades porque depende do que é que eu quero falar sobre esse número, tá? E, em geral, a gente faz uma simplificação para 6 vezes 10 a 23, e esse daqui é o número da constante de Avogadro que eu vou usar nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Se eu tenho um único átomo, eu estou falando a respeito do mundo microscópico, e eu vou usar a unidade de massa atômica para simbolizar o que eu estou falando a respeito de um único átomo. Já no mundo macroscópico, eu vou ter que pegar uma quantidade grande de átomos, né, para que eu consiga ver. E essa quantidade muito grande de átomos é a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. E eu vou já escrever aqui do lado átomos. Então, um único átomo eu vou medir em unidade de massa atômica. 6 vezes 10 a 23 átomos, eu vou medir isso em gramas. Então, um único átomo, unidade de massa atômica. Quando eu pego uma quantidade grande de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos, eu vou medir em gramas a massa dessa quantidade de átomos toda aqui. Então, para eu relacionar a unidade de massa atômica com o grama, o valor numérico é exatamente o mesmo. Então, se eu tiver, deixa eu até apagar aqui o meu quadro para a gente poder começar a entender isso um pouco melhor. Se eu tiver, por exemplo, o sódio, um único átomo de sódio, ele vai pesar 23 unidades de massa atômica. Só que se eu tiver 6 vezes 10 a 23, opa, aqui ainda ficou, deixa eu secar mais aqui o quadro. 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio, isso aqui vai pesar 23 gramas. Então, percebam, eu saí do mundo microscópico com a unidade de massa atômica que a gente viu no vídeo anterior e estou trazendo isso para
o mundo macroscópico. Só que, como eu não consigo medir a massa de um único átomo, eu tenho uma definição, que é a definição de unidade de massa atômica. Para eu trazer para o mundo que eu consigo colocar a mão, apalpar, né, um mundo visível, eu vou ter que usar a minha constante de Avogadro, ou seja, aquela quantidade fixa para a grandeza quantidade de matéria. Então, 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio pesa 23 gramas. Ou seja, eu vou sair do mundo micro e vou passar para o mundo macroscópico, tá? Percebam que o valor numérico é o mesmo. Mas ainda assim, para eu entender isso daqui e trazer para o mundo macroscópico essa massa atômica, o valor numérico é o mesmo, mas eu tenho a massa, a unidade aqui de massa, que é o grama, que eu consigo já medir na balança. Já lá no mundo microscópico, eu tenho a unidade de massa atômica, que não existe nenhuma balança que eu consiga medir. Só que essa quantidade tem que ser muito grande, por isso entra a minha constante de Avogadro, que vocês já devem ter assistido lá na aula. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.